Ó minha alma, retorna à tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Bom dia, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Roberto, sou missionário consagrado da Comunidade Católica Transfiguração, comunidade que fica em Itajaí, Santa Catarina. Essa capela é a capela da missão Santo Elias, em Garopaba. Gostaria de partilhar com vocês algo que Deus tem colocado em meu coração este ano e que tem a ver com São Miguel Arcanjo na minha vida. São Miguel Arcanjo. Isso é algo que já são 10 anos de devoção a São Miguel Arcanjo. Esse ano, de uma forma diferente, Deus colocou essa ideia na minha cabeça, fazer um testemunho com o motivo de honrar a São Miguel Arcanjo, em honra a São Miguel Arcanjo, e também como uma amostra de amor e de agradecimento que eu tenho para com São Miguel Arcanjo. E gostaria, então, de pedir nesse início de vídeo que Deus possa abençoar você que está me ouvindo, que Deus possa tocar o teu coração, para que a gente possa viver bem a nossa vida de cristãos, sempre com a intercessão de São Miguel Arcanjo. Eu me chamo Roberto, como eu já falei, tenho 44 anos. E a minha história com São Miguel Arcanjo, ela iniciou-se há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente perdida. Capítulo 15 de São Lucas, finalzinho, né? De São Lucas, ela termina com uma frase muito interessante. Vai dizer assim, a volta do filho pródigo vai fechar esse capítulo dizendo: esse estava morto e reviveu. Esse estava perdido e foi encontrado. Esse era o meu contexto. Alguém que estava perdido, alguém que estava morto por dentro, mas que foi resgatado, foi encontrado e tocado pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Em 2014, carnaval de 2014, eu fiz o meu primeiro grande retiro, que é o retiro chamado Rava Camps. Rava é um retiro da nossa comunidade, um retiro de acampamento que durou 5 dias. Eu entrei nesse retiro como a última saída para a minha vida. A última saída de encontrar sentido para a minha vida. Antes disso, eu tinha passado por uma história muito traumática, muito complicada. Tudo que eu tinha sonhado a minha vida toda tinha se desmoronado, eu tinha perdido tudo. Eu tinha perdido a minha família, eu tinha perdido a convivência das minhas filhas, eu tinha perdido uma loja, uma empresa, eu tinha perdido tudo que se refere à minha vida profissional, ela se perdeu. Eu perdi tudo. Literalmente, uma mão na frente, a outra atrás. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo chamada Itapeva. E depois da minha separação, mais ou menos 1 ano depois, eu vi que a minha vida, o quanto ela tinha decaído, e percebi a necessidade de recomeçar a minha vida. Então eu resolvi me mudar. Mudei para Brusque, cidade lá aqui de Santa Catarina, cidade promissora, com muitos empregos. Também eu já tinha ali alguns amigos que moravam. E comecei uma vida nova, achando que ali tudo se resolveria, achando que ali a minha vida ia voltar a se encaixar, ia voltar nos eixos, mas não foi isso que aconteceu. Eu me dediquei à minha profissão, eu me dediquei a muitas coisas, mas
o vazio dentro de mim sempre permaneceu, sempre permaneceu. O vazio dentro de mim corroía a minha alma. Eu me lembro que do local onde eu trabalhava até o local que eu morava, tinha uma igreja, a igreja a Zambuja, o santuário da Zambuja em Brusque, e ali sempre estava a porta aberta. Então, o meu consolo era entrar nessa igreja, sentar no último banco e ali ficar 30 minutos, 40 minutos, quanto tempo fosse preciso, até que Deus pudesse sanar o meu choro, até que Deus pudesse me ajudar a conseguir forças para poder continuar dia após dia, dia após dia. Muitas coisas aconteceram depois disso. Eu fiquei um tempo sem me relacionar com ninguém, porque eu sabia que não estava preparado. Depois de um tempo me relacionei com alguém e aquilo que já era premeditado aconteceu, sofrimento para mim, para ela. E eu percebi, chegou um momento na minha vida que eu percebi que realmente eu precisava de ajuda. Eu que já tinha fugido de alguns retiros, eu percebi que precisava de ajuda. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia para o que eu existia. Eu não tinha sentido na minha vida. Eu não tinha sentido de viver. Foi a pior fase, o pior momento da minha vida. Depois, conhecendo a comunidade Transfiguração, eu tinha ido lá um tempo antes para ter uma conversa, justamente para tentar me entender, para tentar saber o que estava acontecendo comigo. Conversei com o fundador da comunidade, Jamir José, a qual eu sou muito grato hoje. E foi uma conversa boa, me fez refletir muito e eu fui embora. Mas eu já tinha um conhecimento da comunidade, eu sabia que ela existia. Tinha alguns amigos que participavam do grupo de jovens que sempre me falavam: você precisa fazer o retiro, você precisa fazer o retiro. E eu fugia, até que chegou esse momento em que eu vi que realmente eu não tinha como continuar sozinho. Então, eu, por minha livre e espontânea vontade, por minha vontade própria, eu pensei: Senhor, faz a tua obra em mim. Senhor, me ajuda. E eu então me inscrevi para o retiro. E foi, então, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. A melhor coisa. Foram 5 dias que eu mergulhei na graça de Deus de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Foram 5 dias que me tiraram do fundo do poço. 5 dias que me tiraram da escuridão total. 5 dias que me tiraram daquele estado de não saber quem eu era, não ter sentido da vida. 5 dias que me iluminaram. Desse Roberto, o retiro me entregou para esse mundo, entregou para mim um Roberto totalmente diferente. Um Roberto feliz, um Roberto alegre, um Roberto que havia sido encontrado depois de ter sido se perdido, um Roberto que havia revivido depois de estar morto, um Roberto feliz consigo, encontrado consigo de uma maneira que todos os meus problemas, tudo aquilo que eu tinha vivido, parece que tinha virado poeira. Foi maravilhoso. Foi realmente maravilhoso. Eu me lembro que, pulando alguns dias nessa história, ainda no meu trabalho, teve um dia que eu estava nessa euforia tão grande, esse primeiro amor, mas esse Roberto antigo me assombrava. Esse Roberto antigo, que ele me causava medo, porque parecia que tudo aquilo que eu estava vivendo poderia ser temporário. Eu vou cair na rotina, eu vou começar de novo a pensar coisas erradas, eu vou começar a ser negativo, e eu não quero perder isso que eu tenho agora, eu não quero perder esse grande tesouro que eu consegui. E esse dia do trabalho, eu passei muito mal, tive quase uma crise de ansiedade. Eu não tenho crise de ansiedade, mas esse dia foi mais ou menos isso. Porque eu olhava para a tela do computador que eu trabalhava e ali eu imaginava
aquilo não podia ser, a minha vida não podia ser só aquilo. Eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que direito. Então eu me levantei, fui para o banheiro, tentei me recompor, lavei o meu rosto, e quando eu olhei o espelho do banheiro que tinha na minha frente, quando eu ergui a minha cabeça, então eu tive um grande choque, porque eu me deparei com a minha própria imagem, com o meu reflexo, e ali eu me aterrorizei, porque eu vi um velho Roberto me olhando de novo. Um velho Roberto me olhando de novo. Feito esse parênteses, esse pulo na história, que foi ainda ali na primeira semana, depois do retiro, eu volto agora ao final do retiro, aonde entra então a história, o meu testemunho de São Miguel Arcanjo. Uma vez alguém me disse assim que um santo de devoção a gente não escolhe, é o santo que nos escolhe. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Nesse clima tão imenso e indescritível de estar na graça do Espírito Santo, feliz, nesse momento, do final do retiro, que o retiro ele se encerra com uma missa, eu me lembro que eu, em êxtase, em grande alegria, como se eu estivesse flutuando sobre as nuvens, no momento final da missa, num grande louvor ao Espírito Santo, um grande louvor, eu então abria os meus braços, fechei os meus olhos e louvava a Deus do fundo do meu coração, louvava a Deus com alegria, louvava a Deus com um sentimento que eu não sabia explicar. Tudo isso era efeito do retiro. Tudo isso era efeito do retiro. E nesse momento, exatamente nesse momento, em que eu fechei os meus olhos, ergui os meus braços e louvei a Deus, eu vi a imagem de um anjo pairando no ar sobre o presbitério, que no caso era o palco, né? Tem o rincão, o nosso ferreira, que ele chama, ali tem o palco onde acontecem as pregações, e esse palco, nessa ocasião, era o nosso presbitério. Então, eu via com os olhos fechados a imagem de um anjo muito grande, tomava conta de todo o presbitério e que pairava sobre o altar, olhando para nós retirantes, olhando para mim. Eu abri os meus olhos, achei tudo aquilo muito estranho e pensei comigo, como é bom a gente estar em êxtase, estar mergulhado na graça do Espírito, né? E eu sei que eu estou flutuando nas nuvens, então é natural que essas imagens apareçam na minha cabeça. Coisa da minha cabeça, foi o que eu pensei. Coisa da minha cabeça. Mas tudo bem, nenhum problema. As curiosidades começaram a acontecer aí. Primeiro, essa imagem de um anjo, que ela insistia em aparecer cada vez que eu fechava os meus olhos. E eu tinha a nítida impressão de que ele olhava para mim. Mas, como eu já disse, na minha cabeça era algo da minha cabeça, fruto da minha imaginação. Pois nessa mesma missa, no final da missa, depois desse momento em que nós retirantes, a equipe de serviço, eles se despedem, momento de emoção, eu me lembro que ali a angústia começou já a invadir meu coração, porque eu pensava, vou voltar para casa. O que vai ser de mim? Como é que eu vou encarar o mundo lá fora? Eu sei que os problemas continuam lá fora. Eu me despedia de um, me despedia de outro. Alguns eu conhecia, a maioria eu não conhecia, porque eu era novo ali. Então, uma moça, uma mulher que eu também não conhecia, uma mulher que não sabia nada de mim, não tínhamos intimidade nenhuma, ela me deu um presente. Nesse mesmo dia, ela me deu um presente. O presente eu guardo comigo até hoje. É um pequeno devocionário de São Miguel Arcanjo. Um devocionário que já me acompanhou muito. Né? Hoje eu uso outro, está ali na minha mochila. Eu uso outro porque esse daqui eu preservo. Hoje eu preservo. Eu ganhei um devocionário dessa moça que me deu com todo carinho e falou: queria te dar um presente. Esse devocionário de São Miguel Arcanjo, né? Esse livro, na verdade, nem sei se ela sabia o que era. Eu olhei isso aqui, achei muito interessante, guardei, levei para casa e fiquei pensando,
poxa vida, que interessante, né? Como são engraçadas essas coincidências da vida, porque eu estava ali naquele momento tão profundo e de repente vi essa imagem de um anjo, coisa da minha imaginação. E coincidentemente, logo depois eu recebi um devocionário de São Miguel Arcanjo. Mas até aí, ainda eu não imaginava que podia ser realmente algo de Deus, São Miguel Arcanjo se manifestando para mim. Eu não imaginava que era São Miguel Arcanjo se manifestando para mim. Porque eu sou uma pessoa assim, eu desconfio, sou a primeira pessoa que desconfia de mim mesmo. Muito bem. Eu voltei para casa. Voltei à minha rotina. Eu morava nessa época junto com meu irmão Juliano. E esses primeiros dias foram dias angustiantes para mim. Porque tudo aquilo que eu estava sentindo, eu tinha um pavor. Eu ficava aterrorizado em pensar que eu podia perder. Porque eu olhava para aquele Roberto antigo, para aquele Roberto perdido, para aquele Roberto morto, e sabia o porquê eu tinha chegado até aquela situação, e eu sabia que os problemas que tinham me levado até ali, eles continuavam, eles ainda existiam, e eu pensei, talvez seja questão de tempo para toda essa minha euforia passar. Talvez seja uma questão de tempo para que eu volte a ser de novo essa pessoa sem sentido na vida. Graças a Deus e graças a São Miguel Arcanjo, Deus, Ele nunca abandona os seus. Deus não faz nada pela metade, nada. Deus, quando faz e você abre o coração, Ele faz completo. Porque veja só, não bastasse essas coisas que me aconteceram, São Miguel Arcanjo apareceu em minha vida para dar a certeza absoluta de que eu não estava sozinho. São Miguel Arcanjo apareceu na minha vida para me dar a certeza absoluta de que ele era o príncipe das milícias celestes que estava presente na minha vida para me dar todo o auxílio, tudo aquilo que eu precisava para continuar na minha vida com vida em abundância. Ainda naquela semana, tudo aconteceu na mesma semana. Ainda naquela semana, o meu irmão, que morava junto comigo, percebeu que eu não estava bem e resolveu me convidar para sair, para me distrair. Nessa ocasião, nós fomos até uma choperia lá em Brusque. Né? Eu já tinha feito um propósito no retiro de parar com bebidas alcoólicas. Esse, inclusive, foi o primeiro dia em que eu saí e não coloquei bebida alcoólica. Desde então, são 10 anos, graças a Deus, testemunhando, né, essa libertação também na minha vida. Nós saímos, fomos para essa choperia. Ele convidou ali alguns amigos dele que trabalhavam junto e tinha um problema, porque eu me distraí, consegui me abstrair um pouco, né, de toda essa angústia, mas o horário que eu poderia estar naquele local, o limite do horário era diferente do deles, por causa de uma diferença de turno de trabalho. Eles poderiam ficar até mais tarde, até amanhecer, eles poderiam se quisessem, porque o turno deles era durante o dia, começava à tarde, aliás. Já eu não, eu entrava no trabalho às 7h20 da manhã e precisava me recompor, precisava me descansar, ficar bem. Então, o tempo foi passando, eu ali me divertindo, conversando, tentando me distrair um pouco, até que chegou um momento em que eu percebi que eu precisava ir embora. Eu precisava ir para descansar, eu precisava ir, era uma noite chuvosa. E esse sentimento de ter que voltar para casa sozinho, nessa noite específica, foi me corroendo. Mas eu sabia que precisava voltar. Porque eu imaginava, poxa vida, eu vou voltar para minha casa e vou voltar a ser sozinho lá por um tempo que seja, mas o meu coração ele está atribulado. O meu coração, eu olhava ainda muito para os meus problemas. O meu coração, ele está numa situação que era uma angústia muito grande. Essa é a verdade, uma angústia muito grande. Porque era como se eu tivesse encontrado um caminho de alegria, de felicidade,
mas como se eu estivesse sozinho. Como é que eu vou caminhar nesse caminho sozinho? Eu vou me perder. Eu vou me perder. Era esse o meu pensamento. Eu não queria voltar para aquilo que eu já fui. Mas mesmo assim me levantei daquela mesa, saí para fora daquele ambiente e comecei a caminhar no sentido a minha casa. Foi então que a terceira coisa me aconteceu. Eu caminhando, pensando na minha vida, na calçada, olhei para o chão e vi um terço. Tudo na mesma semana. Eu vi um terço. Aquilo me alegrou, porque foi um sinal de Deus para mim. Pensei, poxa vida, Deus está querendo se manifestar, Deus está mostrando que eu não estou sozinho. Eu peguei aquele terço e comecei a caminhar feliz, porque eu tinha recebido esse sinal de Deus, né? De que eu não estava sozinho. A princípio eu pensei que era apenas isso. Mas este era o terço que eu encontrei. Este era o terço que eu encontrei aquele dia jogado no chão. Esse terço estava novinho. Novinho. E eu comecei então a caminhar e olhar para esse terço e logo eu já percebi uma diferença, algo muito estranho, que eu não conhecia. Primeiro, a conta das bolinhas desse terço, ele é diferente. Ele não é uma dezena com 10 bolinhas e uma bolinha separada. Ele é 3 bolinhas, depois apenas uma. Depois mais 3 bolinhas e depois mais uma. E é assim, 3, 3, 3, 3. Eu achei estranho, imaginei, nossa, é um terço diferente, não sei qual, não faço ideia de que oração que é. Nesse tercinho, ele traz uma medalha, se vocês puderem ver. Ele traz uma medalha que eu fui olhar para ver, e aí eu tive um grande choque, porque era uma medalha de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Aí eu tive um choque muito grande, porque não tinha mais como ser coincidência. Eu comecei a chorar sem entender o que estava acontecendo. Cheguei em casa chorando, porque eu pensei, meu Deus, o que o Senhor quer comigo? Um anjo me aparece. Eu ganho na mesma noite um devocionário de São Miguel Arcanjo. Eu acho no chão um terço, que eu não sei direito nem o que é, mas que tem a medalha de São Miguel Arcanjo. E aquela angústia, esse misto de angústia, de dúvida, tomava conta do meu coração. Eu cheguei em casa, senti uma necessidade muito grande de rezar para que Deus pudesse me ajudar a acalmar o meu coração. Eu então olhei e pensei, eu não sei o que é isso, mas eu vou rezar isso. Eu vou rezar isso hoje, porque Deus está querendo falar algo para mim. Só que eu não sabia o que era. Então, eu me lembro que eu entrei na internet para pesquisar o que era esse terço, e eu descobri que esse terço é o Rosário de São Miguel Arcanjo. É o Rosário de São Miguel Arcanjo. E eu descobri ainda naquela noite que a fórmula, a maneira de rezar esse Rosário de São Miguel Arcanjo, ele se encontra nesse devocionário que eu tinha ganhado. Aí eu te pergunto, será que não é muita providência para ser coincidência? Desde então, eu comecei a rezar, a assumir a minha devoção a São Miguel Arcanjo, e eu sei, posso testemunhar para vocês, o quanto São Miguel Arcanjo ele é generoso nas suas ações. São Miguel Arcanjo nos dá uma grande lição. Ele é o maior entre os anjos no céu justamente porque foi o menor. Justamente porque foi aquele que reconheceu Deus na sua grandeza, quando disse, quem como Deus, ninguém como Deus. Não há mal, não há domínio do demônio em qualquer área da sua vida. Não existe se você for fiel ao Rosário de São Miguel Arcanjo, a devoção de São Miguel Arcanjo. Ontem nós comemoramos o dia dos Santos Anjos, comemoramos o dia de São Miguel Arcanjo. E isso Deus colocava em meu coração. No dia de São Miguel Arcanjo, fazer esse testemunho. É um pedido de São Miguel Arcanjo. Não para minha vanglória, não para o meu orgulho. Eu não sei a que vai chegar esse vídeo, qual é o propósito de Deus com esse vídeo. Eu não sei. Só sei que eu quero aqui deixar o meu testemunho.
do que São Miguel Arcanjo fez e faz na minha vida ainda hoje, convidar você, meu irmão e minha irmã, a se fortificar na fé, rezando também a São Miguel Arcanjo. Reze muito. Esse mundo tem precisado das nossas orações. Esse mundo tem precisado que nós abramos via para que os anjos, as milícias celestes possam atuar verdadeiramente sobre tanta desgraça que tem nesse mundo e principalmente sobre a nossa vida, que nós precisamos tanto. Quero te agradecer por essa atenção, por permanecer nesse vídeo até aqui e dizer que nas minhas orações, no meu rosário de São Miguel Arcanjo, as suas intenções, elas estão sempre lembradas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.